Hoje nada vai abalar a minha paz, como se nada me importasse mais. Fazendo meu jogo, eu vou fazendo as minhas apostas. Hoje nada vai abalar a minha paz, como se nada me importasse mais. Fazendo meu jogo, eu vou fazendo as minhas apostas. Eu sou mais um alvo de quem se diz proteção. Brasil anos 2000, miséria e opressão. Quando se fala em tomar medidas legais para combater a criminalidade, inevitavelmente vem à tona a discussão sobre a redução da maioridade penal. Existem atualmente no Congresso Nacional mais de 54 projetos de lei com esse objetivo. O assunto vem sido discutido desde sempre e hoje em dia está mais forte do que nunca. Basta olharmos para as esquinas dos bairros de baixa renda que veremos menores sendo usados para vender drogas e fazer o serviço sujo de adultos. Ato infracional atribuído ao adolescente. Homicídio, 1,40%. Porte e tráfico de entorpecente, 5%. Lesão corporal, 7%. Direção sem habilitação, 8%. Porte de arma, 10%. Furto e outros, 15%. Roubo, 34%. Você sabe o que significa maioridade penal? Maioridade penal é a idade mínima para uma pessoa poder ser julgada como adulto. No Brasil, como todos sabem, essa idade é de 18 anos. Mas quem decidiu isso? Bom, quem decidiu isso foi a Constituição Federal de 1988. Ela diz o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os menores de 18 anos não podem ser julgados de acordo com o Código Penal. Se eles cometem atos ilegais, a legislação que decide a punição é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Por que ser a favor da redução da maioridade penal? Porque eu acho que o jovem hoje é muito bem informado, recebe muita informação, sabe o que é o certo e o que é errado. Eu acho que os países da Europa, Estados Unidos, já existe esse tipo de legislação. E aqui no Brasil eu acredito que seja necessário também. Porque a gente trabalha num sistema hoje que não é eficaz no controle de reincidência, até porque o crime no Brasil é diferente, você não tem... Hoje um crime que você... O menor hoje ele não entra no crime influenciado, ele não entra no crime por necessidade, né? O crime no Brasil é profissão. Grande parte dos crimes são cometidos, os menores agindo como adulto, plenamente consciente do que estão fazendo. Então nada mais justo do que você punir eles. No Brasil hoje a gente tem uma rentabilidade muito grande da atividade criminosa do tráfico. Você vê a renda para o adulto, no caso, alguns estudos já foram publicados, de que a pessoa chega a ganhar um salário mínimo por dia na venda de drogas. Para o menor, qual é a oportunidade que ele tem de emprego? Ou é um estágio, ou é aquele menor aprendiz, que não chegam, às vezes, a dar um salário mínimo. Às vezes, para o estagiário, é uma bolsa auxílio, para não ter o caráter de salário que ele não pode ser menor que o salário mínimo. Então, uma bolsa auxílio de R$400, R$350. Quando o salário mínimo hoje está em 724. E no crime ele vai conseguir, às vezes, oferir 2, 3 mil reais por mês. Sendo aviãozinho, né, transportando a droga, vendendo a droga, fogueteiro, para avisar quando a polícia está vindo. Então, existe um atrativo econômico muito grande. Você, nos últimos 3 anos, você teve uma explosão de prisão de menor, principalmente por causa do tráfico. Porque o menor é descartável. Você prende o dono do lugar, ele chama de patrão, ele sabe, é um comércio. Então o que ele avalia? O custo-benefício dele. Se ele colocar um adulto para vender, ele vai precisar pagar um advogado, vai precisar sustentar a família, que ele vai pegar de 5 anos de prisão, tranquilo. O menor preso por tráfico, ele pega no máximo 6 meses. E ele vai ficar 2, muito. Então, pro advogado, ele não precisa pagar o advogado nem nada.
E o menor é descartável. Assim que ele sair e for preso, entra outro lugar dele na mesma hora. O menor que é apreendido por ato infracional equiparado ao tráfico, ele sai mais barato para o traficante do que um adulto ser preso. Porque assim não precisa pagar advogado nem nada do tipo para tirar ele da cadeia. Além de ser mais barato, ele é descartável. A partir do momento em que ele é levado para a Fundação Casa, sempre vai ter um outro menor para substituir. O menor ele fica na Fundação Casa durante 3 meses. Depois de 3 meses é solto, sem antecedentes criminais e com a ficha criminal simplesmente limpa, assim como um cidadão normal. Qual seria a situação do menor de 18 e menor de 16 com a redução da maioridade penal? O menor perderia as benesses do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele não seria mais enviado para a Fundação Casa e ele também não teria a vantagem de não ter ficha criminal, não ter ficha de antecedentes. Então ele seria preso normalmente, como qualquer pessoa, iria para uma cadeia como qualquer outra pessoa. A única diferença das preocupações que existem hoje com a realidade é que a Lei de Execução Penal ela prevê a separação do criminoso dentro da cadeia pela gravidade do ato. Então a pessoa que comete o furto não fica na mesma cadeia, na mesma cela, na mesma área de um estuprador ou de um homicídio. Tá? Hoje, com a superlotação, com a conjectura que a gente tem hoje do sistema carcerário, é impossível. Então acaba tendo essa mistura. Mas, em tese, era para ser separado. E o menor ficaria separado dependendo da gravidade do crime. Como o doutor Alex citou, deve sim haver a separação dos menores da cadeia. E a separação tem que ser de 2 jeitos. Um pela gravidade de seus crimes e a outra por suas idades. Porque até dentro das cadeias, estupradores e pedófilos são duramente julgados. Só que para ter tal separação, deve-se haver uma infraestrutura melhor e mais segurança dentro e fora do presídio. Sabe o que é maioridade penal? Maioridade penal são esses meninos de menor que cometem crime, né? E não pode ser punido por causa da idade dele. Eu acharia que fez crime, tem que cumprir, porque ele teve noção para fazer. Agora pune, agora não pode, só depois de 18 anos que ele vai ser julgado, ainda vai ver se consegue ser punido ainda. A lei protege o de menor, o bandido, o assassino. Os políticos de agora, que agora vai chegar a eleição, pensar bem, mudar a lei penal. Cumpriu pena, tem que assumir, tem que ser preso, julgado, condenado. A gente queria saber o que você acha da redução da maioridade penal. Bom, nós estamos hoje num processo que tem que ser bem analisado tudo. Eu sou favorável e eu vou defender de que forma. Hoje as nossas crianças são usadas pelos bandidos de uma forma totalmente cruel. Ou seja, as crianças entram para o crime porque sabem que não vai ter nenhuma penalidade contra elas. Então o que nós vamos defender? Um julgamento justo para as crianças, que dessa forma vão estar protegendo todas as crianças e as famílias, porque as mães vão ficar tranquilas que os filhos não vão ser mais usados pelos bandidos e as crianças vão estar numa escola que a gente vai defender também, a escola de tempo integral. Então, sou favorável à redução da maioridade penal. De que forma? Desde que não só de 18 para 16 ou 16 para 14, um julgamento igualitário para todas as crianças, porque dessa forma eu estou protegendo desde os 10 anos até os 18, 17 anos. Como todo brasileiro paga impostos, acho que devemos ir para a maioria. 90% da população agoniza a favor da redução da maioridade penal. O brasileiro está cansado de pagar impostos para que essa segurança chegue cada dia mais branca. Vivemos numa democracia. E a verdadeira vontade do povo é colocar todos esses menores atrás das grades. Todos estamos cansados de pagar impostos para o governo criar instituições que só aparecem na hora que ocorre uma grande rebelião. E se 90% da população clama pela redução, é porque essa situação já saiu do controle há muito tempo. As escolas públicas deveriam oferecer cursos extracurriculares que ajudariam os jovens no início de suas carreiras profissionais. E com isso ajudaria a redução dos jovens na vida criminosa. A Bolsa Auxílio é um incentivo dado para o jovem que começa sua carreira profissional, dos 14 anos até os 21 anos, como, por exemplo, um menor aprendiz ou estagiário de nível médio. Um jovem, sendo aviãozinho ou sendo fogueteiro, transportando a droga ou avisando os traficantes da chegada dos policiais, ele ganha em torno de R$ 2.000 por mês.
Já o menor aprendiz, o estagiário, ele ganha cerca de R$350 a R$400 por mês. Se as empresas tomassem consciência de aumentar seu bolsa auxílio e incentivar os estagiários, o índice dos jovens que estão entrando na criminalidade reduziria. E assim, o jovem ele já teria uma boa experiência para seu futuro profissional.